amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos ao capítulo de número 5. E o que vamos estudar hoje é o item 18, o bem e o mal sofrer. Mas antes de iniciarmos esse pequeno estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne, abrindo os nossos olhos espirituais, vamos elevá-los para os céus, pedindo ao Pai que harmonize esse momento, pedindo também que harmonize cada um de vocês para que vocês possam absorver melhor o que for explicado aqui. Agradecemos ao Pai essa oportunidade e pedimos, através da prece que Jesus nos ensinou, essa harmonização. Pai nosso que estás nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. O item 18 nos diz textualmente: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem os tronos, quer jazem sobre a palha. Mas poucos sabem sofrer, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte a coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Quando vos venha uma causa de sofrimento ou de contrariedades, sobreponde-vos sobre ela, e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei em vós, dentro de cada um, cheio de justiça, fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, então podem ser traduzidos assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Isso foi psicografado por Allan Kardec em 1863, em Havre, pelo espírito de Lacordaire. Então aqui cabe já o nosso questionamento. O que é o sofrimento? Há diferença entre dor e sofrimento? O que significa bem e mal sofrer? Que subsídios o Espiritismo nos oferece para entender essa questão existencial? De que maneira estamos suportando a nossa provação terrena? Tentaremos explicar tudo isso neste estudo. Definindo o sofrimento, é um sentimento de tristeza, de mágoa, aflição, pesar, que pode repercutir de maneira mais ou menos intensa sobre o organismo, causando mal-estar. Os Espíritos, nesse pequeno trecho, instruem-nos sobre a mudança do nosso comportamento com relação ao sofrimento, pois todos nós sofremos, quer estejamos em castelos ou choupanas, como está dito no texto. De acordo com a doutrina dos Espíritos, o ser humano está sujeito a 3 tipos de dor. Primeiro, uma dor expiação, que se refere à consequência de uma ação já passada. Segundo, uma dor evolução. Enquanto na dor expiação somos obrigados a sofrer porque merecemos, nesta ocorre o contrário. Sofremos porque temos a aspiração da perfeição, a purificação de nossa alma. E o terceiro, a dor auxílio. Tem um sentido corretivo, pois os nossos desequilíbrios são tantos que precisamos ficar muitos anos num leito. Diferença entre dor e sofrimento. A dor
é fisiológica, o sofrimento é psicológico. O sofrimento é um conceito mais abrangente e complexo do que a dor. E se tratando de uma doença, é o sentimento de angústia, de vulnerabilidade, perda de controle e ameaça da integridade do eu. Pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor. O sofrimento, sendo mais vasto, ele é existencial. Ele inclui as dimensões psíquicas, psicológicas, sociais e espirituais do ser humano. A dor influi no sofrimento e o sofrimento influi na dor. A noção de castigo está relacionada com a ofensa a Deus. Dependendo do grau da ofensa, o castigo pode ser eterno. Ao ofender a Deus, o crente sofre e com isso sua vida se torna um vale de lágrimas. Aprendemos isso desde criança nos outros segmentos religiosos. O Espiritismo, ao contrário, ensina-nos que todos os nossos sofrimentos estão afeitos à lei de ação e reação. Estudando pormenorizadamente este capítulo, que é os Bem-aventurados dos aflitos, vamos aprender que Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, deixa sempre uma porta aberta ao arrependimento e o ressarcimento da falta cometida. A lei de causa e efeito nos mostra que tudo o que fizermos de errado nesta ou em outras vidas deve ser reparado. E aí cabe a questão: como reparar? O primeiro passo é o remorso. O remorso é um estado de alma que nos faz remoer o que fizemos de errado, mostrando as nossas falhas e os nossos deslizes com relação à lei natural. O arrependimento, que vem em seguida, torna-nos mais humildes e mais obedientes à lei de Deus. Depois de remoída e arrependida, a falta deve ser reparada. Por isso, o resgate. Remorso, arrependimento e resgate fecham o ciclo de uma determinada dor e de um determinado sofrimento. Cabe agora uma outra pergunta. Se estamos praticando boas ações, por que aguardar o sofrimento? Saibamos sofrer com resignação, pois vencendo o egoísmo e a vaidade e o amor próprio, estaremos aptos a entrar no reino de Deus. Na sua primeira epístola, o apóstolo Pedro ensina que devemos aceitar as provações e ir ao encontro do sentido verdadeiro do pensamento de Jesus sobre as dores terrenas. As provações não são nada diante das bênçãos que conquistamos ao vencermos com coragem e abnegação as provas que amealhamos, seguros de que a Terra é apenas um repositório de experiências necessárias para a evolução do espírito. Para a mentora espiritual Joana de Ângeles, o sofrimento se apresenta como uma enfermidade e ela aconselha que se faça, aspas, um tratamento conveniente em que se invistam todos os valores ao alcance pela primazia de lograr-se o bem-estar e o equilíbrio físico-psíquico. Encontrado o sofrimento, o homem tem o dever de identificar as suas causas, que procedem dos atos degenerativos próximos ou remotos, referentes às suas reencarnações. Ao lado daqueles que ressumam das dívidas kármicas estão os decorrentes das suas emoções desequilibradas, que têm nascentes no egoísmo, no apego e na imaturidade psicológica. Dentre outros, apresentam-se em plano de destaque o medo, o ciúme, a ira, que explodem facilmente, engendrando o sofrimento. Nos fala a veneranda no livro O Homem Integral, psicografado por Divaldo Pereira Franco. No uso da nossa relativa liberdade, podemos fazer coisas que afrontam as leis divinas. Agimos em oposição ao Criador sem nos preocuparmos com as consequências. Daí resulta o afastamento das boas ações cujo efeito é a dor, e ela só cessará quando chegarmos à conclusão de que precisamos mudar. Foi aí que Allan Kardec, em nota na questão 933 do Livro dos Espíritos, reflete sobre as diferenças existentes entre as criaturas e os resultados obtidos por elas, de felicidade e de infelicidade. Nos fala Kardec: de ordinário, o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas.
se colocar fora do currículo acanhado da vida material, se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas da criança quando se aflige pela perda de um brinquedo, que resumia a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidades. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e então analisa. Por isso é que esta mais o fere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter uma consolação e, por conseguinte, analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Nos falou Kardec na questão 933. Assim, os sofrimentos existem em forma de tormento material para os que não acreditam em Deus, deixando-se transtornar pelas agonias das vicissitudes, sem suportar as misérias das existências, sofram. Alguns desses infelizes indivíduos procuram no suicídio a pretensa solução dos seus males. Igualmente, o sofrimento cresce para aqueles em que o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme e todas as paixões são torturas da alma. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. São os que criam suplícios voluntários para si. Por outro lado, os sofrimentos surgem também para aqueles que se tornam verdadeiramente fortes e resolutos para enfrentá-los, com crença e sustentar na dolorosa caminhada terrena. São espíritos que reencarnam em condições de vencer suas mazelas morais, sem se deixarem abater pela excessiva tristeza, todos convictos de que, em pouco tempo, haverão de se libertar dos problemas materiais e dos problemas morais que os atingem. É difícil imaginar pessoas que conseguem suplantar suas desmedidas dores, construindo assim um clima de paz e benemerência à sua volta. Tomemos um exemplo. Um médico, Dr. Victor Emil Franklin. Ele nasceu em 1905 e veio a falecer em 1997. Foi prisioneiro dos nazistas em campos de concentração, entre eles o de Auschwitz, sendo reduzido a uma vida extremamente dolorosa e miserável até ser libertado. Seus pais, seu irmão e sua esposa foram mortos em outros campos de extermínio. Ele resistiu bravamente a essa desafiadora prova, que lhe fazia sentir diariamente as angústias de esperar a cada momento por sua exterminação, além da saudade pungente que guardava dos seus afetos. No seu belo livro Em Busca do Sentido, ele nos fala: é preciso deixar perfeitamente claro que o sofrimento não é de modo algum necessário para encontrar sentido. Insisto apenas que o sentido é possível mesmo a despeito de um sofrimento, desde que naturalmente o sofrimento seja inevitável. Se ele fosse evitável, no entanto, a coisa significativa a fazer seria eliminar a sua causa, fosse ela psicológica, biológica ou política. Sofrer desnecessariamente é ser masoquista e não heróico. Ele fecha esse texto. Ao aceitar esse desafio de sofrer com bravura, a vida recebe um sentido até seu derradeiro instante, mantendo esse sentido literalmente até o fim. Em outras palavras, o sentido da vida é um sentido incondicional, por incluir até o sentido potencial do inevitável sofrimento. A fé em Deus permitiu que esse homem extraordinário ajudasse outras pessoas sofridas após as experiências trágicas na Segunda Guerra. Soube tirar proveito das lições que recebeu, sem se sentir completamente derrotado nas lutas enfrentadas pela sua sobrevivência. Aceitou o desafio de sofrer corajosamente e encontrou um verdadeiro sentido em sua vida ao tentar compreender profundamente as razões do sofrimento para si e para milhares de irmãos deles nos campos de extermínio.
No livro Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele nos esclarece como recear o cansaço e o esgotamento e as complicações e as incompreensões, os conflitos e os desgostos decorrentes da abençoada luta pela suprema vitória do bem, se o combate pelo triunfo provisório do mal conduz os batalhadores a tributos aflitivos de um sofrimento. Gastemos nossas melhores possibilidades a serviço do Cristo, empenhando-lhes as nossas vidas. A arma criminosa que se quebra e a medida repugnante consumada provocam sempre maldição e sombra, mas, para o servo dilacerado no dever e para a lâmpada que se apaga no serviço iluminativo, reserva-se um destino diferente, nos fala Emmanuel. Desse modo, é preciso amadurecer emocionalmente, admitir que o sofrimento nos depura todas as vezes que procurarmos, no trabalho de Jesus, olvidar os dramas vividos em nossas existências. A dor amiga nos convida a servir ao próximo e o ato de doação se transforma no melhor remédio para os que sofrem. Na Terra, sofrem todos, quer sejam ricos ou pobres, como lemos no Evangelho. No entanto, poucos sabem sofrer e aceitam suas provas com compreensão e paciência. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, nos disse Kardec. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa o será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la. E é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Kardec, no Evangelho. O mundo em que vivemos atualmente apresenta-se repleto de tribulações, como bem podemos observar. O Mestre Jesus já havia nos informado disso. No mundo tereis aflições, nos disse o Mestre, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Analisando a afirmativa do Cristo com um olhar mais abrangente, podemos concluir que existem males, aflições, tribulações que são inerentes ao nosso planeta. A questão é: como sofremos? Qual a nossa postura diante dessa problemática? Daí podemos optar por dois caminhos. O caminho da resignação, confiante na bondade, na sabedoria e na misericórdia de Deus. Ou o caminho da revolta, da indignação, da tristeza e do desespero. Na prática, quais seriam as consequências dessas escolhas? Se você nunca parou para pensar nisso, então talvez seja esta a oportunidade. Se não, vejamos. Quando optarmos pelo caminho da resignação, estaremos expressando a nossa fé, nossa confiança na sabedoria divina e, portanto, nossa postura será reequilibrada e com paciência, daquele que sabe guardar-se em paz, mesmo na luta. Isso nos manterá atentos às possibilidades de encontrarmos uma saída mais rápida para o problema. Mas, se optarmos pelo caminho da revolta, da indignação, da tristeza, do desespero, consequentemente vamos tornar esta luta ainda mais difícil, pois a revolta e o desespero envolvem nossa mente em penosas vibrações, resultantes de nossos pensamentos negativos e, consequentemente, não vamos conseguir raciocinar com equilíbrio e retardaremos a solução do problema. Quando Jesus pronunciou bem-aventurados os aflitos porque o reino dos céus lhes pertence, certamente não estava se referindo ao sofrimento por si só, porque o sofrimento por si só não gera elevação. A postura que tomarmos diante do sofrimento é que gerará a nossa elevação. Esta é a nossa liberdade de escolha. Daí, devemos escolher bem ou mal sofrer. Se temos aflições que não podemos evitar, também há aquelas que poderíamos amenizar. Essas aflições estão relacionadas aos nossos sentimentos, tais como a inveja, o ciúme, a mágoa, a revolta, a ira, a vingança e tantos outros. Todos exemplos de sentimentos que nos causam sofrimentos e que poderíamos evitar. Jesus dirige-se aos apóstolos dizendo: dou a minha paz, deixo a minha paz, mas não a paz que o mundo dá. O mestre fazia então menção que a paz na qual ele se referia não é aquela que nós buscamos nas facilidades da vida, quando tudo vai bem, sem grandes compromissos ou sacrifícios, quando temos saúde e fartura.
A paz de Jesus é aquela serenidade, confiança, resignação na luta pela vida, quando as coisas não dão certo, quando a saúde está frágil e quando a dificuldade aparece. E qual a nossa postura nessas horas, meus irmãos? Novamente, vamos citar Emmanuel no livro Vinhas de Luz, no capítulo 80, que tem como título Como Sofres. Fala Emmanuel: não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz e que a dor oferece aos corações sequiosos de paz. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Belas palavras de Emmanuel. Mas como gostamos muito da veneranda Joana, nós vamos buscar nela: não te revoltes no crisol das dores, mesmo que sejam dores reais. A dor chega para que o espírito triunfe sobre ela, ao invés de ser por ela esmagado. Livro O Homem Integral, pelo espírito de Joana de Ângeles. O bem e o mal, então, obedecem à regra da reciprocidade ou da solidariedade. Logo, todo o bem que gozamos ou todo o mal que sofremos, por força dessa regra, foram gerados por nós mesmos, em oportunidades passadas ou atuais. Assim, nada mais natural que estarmos a braços com a colheita de nossas sementeiras. Cumpre-nos, portanto, aceitar com humildade a consequência lógica dos nossos atos e não lançar a culpa que nos pertence à natureza. Novamente, a mentora Joana, no livro Lampadário Espírita, nos dá um esclarecimento. Afasta a nuvem cinzenta do pessimismo, da queixa, enquanto a dor se demora contigo, concedendo ao sol da esperança a oportunidade de fulgir ante os teus olhos acostumados às sombras das recriminações. Enquanto não te disponhas ao combate contra a autopiedade e a autoflagelação por morbidez, ninguém poderá fazer nada por ti. Observa o voo ligeiro da árvore colorida, o desabrochar de uma flor, a vitória da germinação de uma semente, o canto delicado do filete de água na frincha da rocha, o triunfo da árvore, o milagre do pão, o deslumbramento do nascente, o ritmo da vida nos insetos, nos animais, em toda parte, e encontrarás nas mãos divinas agindo ali, produzindo, zelando. Quando te entregas ao desânimo e espalhas, conspiras contra a ordem natural, contra o equilíbrio e o progresso da vida. É pernicioso mal sofrer, mal baratando a oportunidade de aproveitar bem a lição do sofrimento. Se cultivas os cogumelos do pessimismo, respiras evidentemente o clima das sombras. Continua a mentora. Acalma o vozerio agitado da tua mente alvoroçada pela revolta e desperta a dormentada que se encontra nos tecidos da comodidade, da preguiça ou do cansaço de sofrer. E aí escutarás sim 1000 vozes, algumas tão debilitadas pela fraqueza que será necessário um grande esforço para identificá-los, chorando e rogando socorro, baixinho, as fortunas que possui no corpo. Se tuas legítimas aflições forem muito grandes e esmagadoras, evoca Jesus, quando na via dolorosa esmagado sobre a cruz, e no entanto aconselhando e advertindo as mulheres piedosas de Jerusalém, ou cravejado logo depois no madeiro da infâmia, convocou 2 estranhos e desafortunados salteadores, neles semeando as esperanças do reino de Deus. Instantes antes do momento supremo, e refaz as suas forças, reconsidera a situação, recompõe os joelhos desconjuntados e avança confiante, contando com a certeza de que, após a partida libertadora, uma madrugada sublime te alcançará, nos orienta a veneranda. O que devo entender então por bem e mal sofrer? Aí vamos no Livro dos Espíritos, na questão número 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Resposta: o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus, e fazer o mal é infringir essa lei.
na questão 631. O homem tem meios para distinguir por si mesmo o bem do mal? Sim, quando ele crê em Deus e quando quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um e o outro. 632. O homem que é sujeito a errar não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade está fazendo o mal? Jesus vos disse: vede o que quererias que vos fizessem ou não. Tudo se resume nisso. Assim, não vos enganareis. Será que existe o bem sofrer e o mal sofrer? Continuo em dúvida. Como pode ser isso? Se me acontecer que eu passe por situações que me façam sofrer e ficar reclamando, lamentando, choramingando, me revoltar, culpar a Deus e ao mundo, não lutar e desanimar, é uma forma de sofrer, mas é boa ou má? Bem, se assim agirmos, sofreremos mais, e não é uma boa forma de sofrer fazendo os outros que amamos e conviver a sofrer também conosco. Deus é justo e bom. E se Ele permite dores e sofrimento, é porque existe uma razão ou uma causa justa. É por nossa própria condição espiritual que ainda necessitamos sofrer para aprender e evoluir. Todos os atos praticados é seguidos de uma consequência. Um ato bom traz boas consequências. E um ato mau, claro, traz más consequências. Mas a escolha é nossa, pois temos o livre-arbítrio para fazer escolhas, mas temos que aguentar as consequências do que viermos a fazer. E as consequências de praticar o mal serão uma reencarnação dolorosa. Os que murmuram, os que não têm paciência nas aflições, os que falam contra a pobreza em que vivem, os que não se contentam com o que possuem, os que usam a riqueza apenas para a satisfação dos seus caprichos, os que usam da força apenas para oprimir os fracos, todos esses não sabem cumprir suas provas nem suportar suas expiações. Estes sofrerão mal ou não saberão sofrer. Quando aceitarmos as aflições sem ódio, mágoa ou revolta, ainda que choremos por desabafo, este é o bem sofrer. É preciso ter coragem para enfrentar os problemas, quaisquer que eles sejam, pois na realidade são consequências das nossas atitudes menos felizes e são necessárias à nossa própria evolução na vida atual. Somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus ou à paz, bem como a tranquilidade e a felicidade. Ninguém recebe uma prova ou uma expiação superior às suas forças. As provas na terra são justas, pois Deus é justo e bom. Vamos pensar. Para o mal do corpo existem médicos nos hospitais, remédios na farmácia. E será que tem remédio para o sofrimento? E se tiver, onde o encontramos? Eu sei de um médico que tem a solução, cura e não cobra pela consulta. Creio que todos aqui já ouviram falar dele. É o chamado médico das almas, Jesus. Jesus trouxe o remédio para todos os males, o da tristeza, o do desânimo, da falta de fé, da mágoa, rancor, preguiça, da má vontade e tantos outros. E onde vamos encontrar esse remédio? No Evangelho. O remédio que Jesus trouxe para este mal está na fé em Deus, no otimismo, na coragem, na resignação para vencer as dificuldades. Isto sim é sofrer bem. Mesmo nas dificuldades, estar sempre pronto para ajudar os irmãos nessa caminhada. Os que não ouvem e não praticam seus ensinamentos, mais cedo ou mais tarde, os sofrimentos os alcançarão, mas para quem os pratica, a recompensa é paz, harmonia e felicidade. Estes não sofrem, pois a alma se fortalece no cumprimento dos ensinamentos de Jesus, seguindo seus exemplos. Na nossa atualidade, sabemos que o planeta Terra é um planeta de expiação e provas. É uma escola bendita que proporciona aos espíritos que ainda estão atrasados no progresso de sua evolução, experiências e ensinamentos necessários. Por essa razão, ainda há no planeta muita dor e sofrimento. Esse sofrimento é proporcional ao conhecimento e à utilização por parte dos espíritos que aqui habitam do seu livre-arbítrio. Muita gente sente o sofrimento de maneira mais intensa que os outros, por lhes faltarem a paciência e a resignação, e principalmente por não terem conhecimento da imortalidade da alma e de que a sua passagem na Terra é efêmera e muito rápida.
tudo passa, e o espírito imortal seguirá evoluindo e se aperfeiçoando no caminho do seu futuro grandioso, e um dia alcançará a plenitude e a felicidade. Podemos atenuar os nossos sofrimentos e tirar deles o maior proveito que pudermos. Alguns espíritos de escola nos mostraram com seus exemplos de que a vida é possível. Em nossa passagem pela escola da vida terrena, devemos lutar contra todas as nossas energias para vencer essas deficiências e atenuar este sofrimento. Mas temos que aprender que a paciência e a resignação diante daquilo que não pudermos mudar neste momento. Temos a certeza de que todo o mal que nos atinge hoje um dia passará e de que o nosso futuro vai depender do que plantarmos hoje. Lembremos-nos constantemente de que a vida é uma reencarnação que passamos aqui na Terra. Ela é um reflexo e a consequência das nossas vidas ou reencarnações passadas, principalmente da última. Do mesmo modo, nossa futura reencarnação será consequência e reflexo da atual vivência. Eis porque há pessoas que nada de mal fizeram na vida presente e sofrem. É porque se hoje são bondosas, já foram más no passado e arcam agora com as consequências do mal que espalharam. Dessa maneira, devemos ter piedade das pessoas que praticam o mal e ficam impunes. Nas reencarnações futuras, envergarão os corpos dos sofredores e então prestarão contas das más ações que cometeram. Agora que conhecemos o porquê do sofrimento, não há mais razões para exclamarmos no gesto de revolta: nasci para sofrer. Não, ninguém nasce para sofrer. Sofremos sim para colher o mal que semeamos e, por conseguinte, quem sofre deve exclamar: sofro para reajustar-me. O sofrimento, no fundo, não é nada mais, nada menos do que um processo de reajuste. Sofrendo, anulamos os maus efeitos da lei do choque e do retorno, uma vez que a movimentamos contra nós, pelos maus atos praticados. E se estacionarmos à margem do progresso espiritual, isto é, se formos indiferentes, o sofrimento nos estimulará a caminhar. O sofrimento, corrigindo os erros do pretérito, prepara a nossa alma para a bondade e para o sentimento da fraternidade que devemos manter para com todos. E também é a porta pela qual ingressaremos nos planos enobrecidos do universo. Contudo, esse preparo e esse ingresso dependerão da aplicação que dermos à nossa presente reencarnação e da maneira pela qual a suportarmos. Se com resignação, o resultado será um; se com revolta, com certeza outro. Não é proibido lutar contra o sofrimento. E olhando para o passado, vemos a luta enorme que o homem travou para deixar de sofrer. Dessa luta contra o sofrimento origina-se o progresso. No terreno material, é a multiplicação das comodidades da vida e o procurar o máximo de rendimentos com o mínimo de esforços. No terreno moral, é a conquista da virtude, da compreensão mútua, da fraternidade irrestrita, enfim, da extirpação da ignorância. E quando tivermos acabado com a ignorância das coisas espirituais, em que jaz a maioria da humanidade, teremos um dado muito bom e um passo decisivo para banirmos o sofrimento da face da terra. Cabe aqui outra dúvida: como nos comportar perante o sofrimento alheio? Diante do sofrimento alheio, não nos arvoremos em juízes. Como espíritas, sabemos perfeitamente qual a origem desse sofrimento. Entretanto, deparando-se um sofredor, procuremos aliviar-lhe as feridas, confortá-lo, tudo fazer para amenizar-lhe o sofrimento. Jamais lhe atiremos na face o dizer-lhe que ele sofre porque merece. Aqueles que lamentam e sofrem e clamam por socorro não têm forças para se livrarem sozinhos desses abismos. É nosso dever estender-lhes a mão amiga e consoladora. E aqui, o grande e supremo modelo a ser seguido? Jesus. Jesus sabia perfeitamente que os sofredores que o procuravam eram espíritas em resgate dos males praticados no passado. No entanto, nunca os censurou, nem os reprovou pela maldade antiga, causa de seus sofrimentos do momento. Procurava meigamente auxiliá-los, ampará-los, confortá-los, curá-los, redimi-los.
E quando o sofredor queria ajoelhar-se a seus pés para agradecer-lhe a graça recebida, Jesus o advertia com essas palavras: vai e não peques mais, para que te não suceda coisa pior. Vamos refletir sobre as lições dessa aula de hoje, agradecendo a companhia de todos vocês. Muito obrigado. Que todos possam estar bem dentro das suas casas. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente, harmonizando a todos nós, harmonizando a nossa casa espírita e todos os demais segmentos religiosos, harmonizando os ambientes de dor e de sofrimento, os hospitais, as penitenciárias, os abrigos, os albergues, bem como o nosso lar, nossos amigos e parentes, e mesmo aqueles que algo têm contra nós. E contando com a vossa atenção, inscrevam-se no canal, deixem seus comentários e sempre que possível cliquem no positivo, pois é importante para nós sabermos como estamos sendo recebidos. E até uma próxima, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado.